Olá, pessoal! Aposto que muitos de vocês têm vontade de viajar no tempo e voltar até a era dos dinossauros. Ou ainda, alguns podem querer visitar um período anterior, o Cambriano, a fonte da vida multicelular moderna. Porém, será que vocês conseguiriam sobreviver nas condições dessas épocas? Será que as condições da Terra foi sempre a mesma do qual estamos acostumados atualmente? Somos do canal Pipa. No vídeo de hoje, vamos esclarecer essas dúvidas. Vamos nessa! O Grande Degelo. O período Cambriano começou há 538 milhões de anos e durou mais de 53 milhões de anos. E foi há 485,4 milhões de anos que o período Cambriano fez a transição para o período Ordoviciano. Em primeiro lugar, o período Cambriano é caracterizado pelo aumento de organismos multicelulares e seu florescimento fenomenal. Os pesquisadores deram a esse fenômeno o nome de explosão cambriana. Do ponto de vista geológico, ela pode ser descrita como um fenômeno no qual uma enorme quantidade de fósseis deixados por muitos organismos apareceu repentinamente de uma só vez. Antigamente, pensava-se que a vida havia surgido no período Cambriano, mas hoje em dia sabemos que não é esse o caso. A vida existiu muito antes, e os dados que sustentam a antiguidade de suas origens estão sendo publicados um após o outro. Atualmente, considera-se certo de que a vida já existia há 4 bilhões de anos, apenas 500 milhões de anos após a formação da Terra. No que diz respeito ao Cambriano, esse período viu o surgimento generalizado de organismos com exoesqueletos de concha bem desenvolvidos ou exoesqueletos completos. Esses organismos sobrevivem como fósseis com mais frequência do que os organismos com apenas tecido mole. Pouco antes do início do período Cambriano, o período Ediocarano marcou o fim da Era Glacial, que tinha glaciado a Terra por milhões de anos. Naquela época, a vida já estava passando por um grande desenvolvimento, com o surgimento do chamado Biota Ediocarana, que deu origem aos primeiros organismos multicelulares, com uma relação evolutiva direta com os organismos modernos. Entretanto, foi somente no período Cambriano que esses organismos cresceram e se tornaram totalmente esqueletizados. A Terra do período Cambriano era muito diferente de como é hoje. No hemisfério sul havia o grande continente de Gondwana, com os continentes de Laurência, Báltica e Sibéria logo ao norte. Havia outros continentes menores nos oceanos que circundavam esses continentes, mas esses eram os 4 continentes principais. As temperaturas eram bastante quentes em todos os locais, de pelo menos 22 graus Celsius a 25 graus Celsius. Não havia calota polar e as temperaturas eram apenas ligeiramente mais baixas no inverno. Ou seja, não é de se surpreender que os organismos tenham se desenvolvido e florescido rapidamente nesses ambientes semelhantes a estufas. Durante esse período surgiram organismos como as trilobitas, semelhantes a crustáceos, os dinocarididas, semelhantes a camarões gigantes, e os arqueociatos, semelhantes a esponjas. A reprodução sexual e a predação se tornaram generalizadas, e essa predação também tornou os ecossistemas mais complexos e promoveu a biodiversidade. A essa altura do vídeo, você deve ter pensado que o período Cambriano é um verdadeiro paraíso para as pessoas modernas. A temperatura é confortável, o clima é estável e os grandes predadores marinhos, que são perigosos para os seres humanos, ainda não apareceram. Portanto, é um ambiente perfeito, não acha? Você poderia nadar o quanto quiser nessa vastidão do oceano. Porém, infelizmente, a realidade não era tão simples assim. O inferno do período Cambriano. Agora suponha que você ficou tão impressionado com a descrição da vida florescente no período Cambriano que decidiu entrar em uma máquina do tempo e chegou a algum lugar no vasto continente de Gondwana. Qual é a primeira coisa que você vê, será? Você provavelmente pensaria que acabou errando o caminho e chegou ao lugar errado. Na verdade, o que dissemos sobre o surgimento da vida e seu rápido desenvolvimento limita-se aos oceanos. O campo terrestre do Cambriano era um deserto desolado.
Foi somente no período Devoniano, após os períodos Cambriano e Ordoviciano, que a biota terrestre começou a habitar a Terra de fato. A falta de vida terrestre bem desenvolvida significa mais do que apenas que você nunca se emocionará com a visão de uma floresta virgem ou terá a oportunidade de tirar uma foto com uma criatura ancestral dos dinossauros. Essa situação é muito mais grave do que você imagina. Isso ocorre porque sem plantas e invertebrados o solo não pode se formar. Não havia solo no Cambriano, apenas rocha nua com areia espalhada em alguns lugares. Em outras palavras, a superfície da Terra naquela época não era tão diferente da paisagem de Marte e da Lua. Alternativamente, poderia ser descrito como um deserto sem nenhum sinal de vida, como o deserto do Atacama. No entanto, a paisagem desolada não é a situação mais perigosa de toda. O mais importante é que a atmosfera cambriana não era adequada para os humanos modernos respirarem. A quantidade de oxigênio na atmosfera naquela época era quase a mesma de hoje, de 21%. No entanto, a quantidade de dióxido de carbono era muito maior. A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera hoje é apenas uma fração de 1%, enquanto naquela época era de 7 a 9%. Para te ajudar a entender a gravidade do problema, deixe-me explicar um pouco sobre a respiração. Em circunstâncias normais, a respiração funciona da seguinte forma. O ar hoje em dia consiste principalmente de nitrogênio e oxigênio. Ao inspirar, o nitrogênio permanece nos pulmões, enquanto o oxigênio entra no sangue pelas paredes dos alvéolos, que transportam o oxigênio por todo o corpo por meio de uma rede de artérias. O sangue também extrai produtos de degradação dos tecidos e os transporta pelas veias até os pulmões. E então todos vocês exalam com nitrogênio que não é necessário para o corpo humano. A atmosfera cambriana era aparentemente um pouco mais densa e tinha pressões mais altas do que a atmosfera atual. Com o aumento da pressão, o nitrogênio entra na corrente sanguínea e causa intoxicação por nitrogênio, com agitação, comportamento anormal, tontura, alucinações e ataxia. O mais grave é quando uma grande quantidade de dióxido de carbono entra na corrente sanguínea junto com o nitrogênio. Como já discutimos, a atmosfera cambriana continha muito mais dióxido de carbono do que atualmente. Apenas algumas respirações podem levar à hipercapnia, ou seja, ao envenenamento por dióxido de carbono. Seus sintomas são sonolência, náusea, vômito e distúrbios visuais, que podem levar à perda de consciência e à morte. Em resumo, é um estado extremamente perigoso. Sem equipamentos especiais para proteger seus corpos, é como se estivesse em outro planeta e não conseguiria sobreviver no Cambriano. Para ir à Terra do período Cambriano, você precisaria de um traje espacial cheio de ar da época atual, mas seria muito quente para se movimentar com o traje, especialmente no interior do continente, em meio a desertos intermináveis. Se estiver montado um acampamento, talvez queira ficar mais perto do mar. Pois, de qualquer forma, as coisas mais interessantes estão acontecendo no mar. Na costa, onde as marés são altas, você poderá ver os primeiros invertebrados e algas, ainda frágeis, formando gradualmente um novo bioma. Esses organismos ainda são bastante dependentes da água e não são totalmente terrestres, mas as bases já foram estabelecidas. Aliás, foi durante o período Cambriano que começou a terraformação, por esses organismos, ou seja, a formação dos solos com os quais estamos familiarizados. Portanto, a costa deve estar muito mais próxima da paisagem com a qual estamos acostumados. Mas não é recomendável nadar nas águas do Cambriano. Mesmo se todos vocês pudessem milagrosamente respirar um ar em que a concentração de dióxido de carbono tivesse atingido níveis perigosos e os trajes espaciais não fossem mais necessários, infelizmente o problema continuaria sendo o mesmo. Como já explicamos, o mar desse período era literalmente repleto de vidas. Embora seja improvável que os predadores cambrianos representem uma ameaça para os seres humanos, não devemos nos esquecer de outra entidade perigosa, as bactérias. Em comparação com as bactérias patogênicas modernas, as bactérias do Cambriano eram consideravelmente mais primitivas. Mas o mais problemático é que as bactérias da época eram completamente desconhecidas para o sistema imunológico humano moderno. Em outras palavras, seu sistema imunológico não sabe absolutamente nada sobre patógenos tão antigos quanto esse.
Por isso, você corre o risco de ser infectado por algo perigoso e desagradável com muita facilidade. Além disso, se você ficar doente e voltar ao mundo moderno e imediatamente sair para caminhar pelas ruas, pode acabar espalhando doenças contagiosas. Portanto, se você quiser mergulhar no Mar Cambriano, terá de fazê-lo com um veículo submersível. E por cima, o submersível deve ser completamente desinfectado quando voltar para casa. Em resumo, a conclusão é que os humanos modernos fossem repentinamente para o período cambriano sem preparação e medidas de proteção adequadas, provavelmente não sobreviveriam. A propósito, o mesmo pode ser dito sobre os organismos do período cambriano. Se algum organismo for levado até os dias de hoje, ele deve ser protegido em um compartimento especial, com muito cuidado, e o ar dentro dele deve ser mantido em condições semelhantes às do período cambriano. Portanto, infelizmente, não seria possível dar carinho nas trilobitas. Por isso, tome muito cuidado antes de fazer qualquer desejo. Por fim, não entre numa máquina do tempo sem nenhum manual ou preparativos espaciais, hein? Se você gostou deste vídeo, deixe uma curtida e compartilhe nas suas redes sociais. Vamos nos ver em breve. Até mais!